Continuando a descrição da solução escolhida, vamos utilizar o ChatGPT. Temos um prompt que a gente já avançou um pouco, inclusive, no bloco anterior. Pode ir para a tela, por gentileza. A gente fez esse prompt aqui, né? Elabora uma especificação desse objeto que atenda à demanda. Eu acabei fazendo prompts de correção, mas eu vou trazer aqui para vocês esse prompt aqui em que eu vou trazer um contexto. Né? Como eu já fiz os prompts de correção, provavelmente ele já trouxe o contexto, mas eu vou repetir aqui. Elabore trechos com especificação desse objeto que atenda a demanda considerando. Na verdade, eu poderia ter feito com esse prompt aqui a questão do peso, né? Considerando o peso do equipamento. Já coloquei, vamos colocar outro elemento então. Considerando que os computadores serão utilizados também para o quê? Aulas com gamificação, bem como a necessidade de entrega com cases, né, para proteção, com cases para guardá-los. Eu não sei, isso aí teria que ver na questão do parcelamento do objeto. Vamos colocar só a gamificação. Prosseguindo aqui, ele vai descrever o objeto. Mínimo de 256 GB, etc, 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 máximo. Agora veja, ele mudou alguma coisa aqui? Não, não mudou, ao que parece, porque, na verdade, ele já tinha considerado isso. Mas fica o prompt aqui para vocês, sempre acrescentando um contexto. Né? Se o seu prompt, se a sua resposta anterior não tivesse ficado a contento, você poderia fazer um prompt de correção ou esse outro prompt aqui, já colocando o contexto que deve ser considerado. No meu caso, para mim, atendeu tranquilamente a questão da especificação do objeto. Mas aí a gente tem um ponto 2, que é o quê? A descrição, a estimativa da quantidade. Então a gente tem a estimativa da quantidade aqui. Primeiro eu vou ter um prompt de brainstorm, em que eu quero conhecer metodologias para cálculo, para estimativa dessa quantidade aqui. Tá? Nos notebooks não vai ajudar muito, eu vou ter a quantidade de professores, a quantidade de reserva, percentual de reserva em caso de substituição, mas para objetos mais elaborados pode ser muito relevante as sugestões aqui do ChatGPT para metodologias de estimativa de quantidade. Eu vou colocar o prompt lá só para ver o que ele vai trazer. Lembrando que eu já tinha feito, no meu caso hipotético aqui, que seriam 200 notebooks. Vamos ver aqui. Veja, ele já traz totalmente o caso concreto, né? Para determinar a quantidade adequada de notebooks a serem adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação, é essencial adotar uma metodologia sistemática e fundamental, que leve em consideração as necessidades reais, etc. e tal. Apresentamos a metodologia recomendada. Mapeamento de escolas, identificação dos usuários, provavelmente é o que foi feito, né? Análise do uso dos equipamentos, a frequência de utilização, compartilhamento, se vai ser compartilhado ou não, avaliação das demandas tecnológicas, consultas unidades, projeção e ajustes, etc. e tal. Tá? Você pode continuar aqui. Tá? Se fosse um processo, se fosse um cálculo mais complexo, ele poderia dar tipos de metodologia diferentes. Tá? Você escolheria uma metodologia e pediria para ele fazer o cálculo. Então vamos aqui. Seguindo a metodologia indicada,
elabore uma memória de cálculo para o objeto considerando que, eu vou dizer aqui, que na verdade eu tinha 200 professores. Considerando que são atualmente 200 professores, os equipamentos não serão compartilhados, não serão compartilhados. Né? Os equipamentos não são compartilhados e é necessária uma reserva técnica mínima em caso de problema com os equipamentos. Vamos ver o que ele vai fazer para mim aqui. Memória de cálculo. Obviamente, gente, se você tivesse colocado aqui, feito o upload de um arquivo com o nome da escola, quantidade de professores por escola, etc. e tal, ele faria esse cálculo para você. Tá bom? Então veja, aqui está a minha memória de cálculo. Eu posso fazer um documento à parte e só colocar realmente a quantidade a ser contratada, que aqui ele fez um percentual de reserva técnica de 10%, então subimos para 220 computadores. Vamos lá. Eu vou trazer aqui, mas eu poderia fazer um documento que separado. Né? Então aqui eu vou ter dois subelementos, né? Primeiro eu vou ter descrição, quantidade. Quantidade e memória de cálculo. Obviamente, vocês vão organizar o seu arquivo. Aqui eu não vou fazer isso para não gastar o nosso tempo de aula. Tá bom? Vou aproveitar para recuperar o quê? Uma dica de ouro. Aliás, a dica de ouro está lá para frente, mas eu já vou antecipar. Dica de ouro, tenha precisão lexical. O que quer dizer, Janderson, essa palavra difícil, precisão lexical? O léxico é a palavra, o significado da palavra. Né? No contexto aqui, trazendo do nosso livro, no contexto de licitações e contratos, cada palavra tem peso. E o significado de cada palavra tem um peso diferente. Uma formulação imprecisa, ela pode levar a mal-entendidos, disputas jurídicas, as nossas gloriosas impugnações de edital e até mesmo anulação de processos licitatórios. Então, tenha precisão lexical na sua construção de textos de licitações e contratos e tenha precisão lexical nos seus prompts para o ChatGPT, para qualquer ferramenta de inteligência artificial. Por quê? Porque, como eu falei na primeira aula, se você pulou a primeira aula teórica, eu te avisei, não pule a primeira aula teórica que você vai sentir falta. A inteligência artificial, a gente tem que lembrar que ela emula uma linguagem natural, mas ela é o quê? Artificial. Então ela não compreende, ela não sente a palavra, ela não compreende o significado da palavra como nós compreendemos, como eu falei lá na aula 1. Né? Quando eu digo queimar a mão, a Anastácia queimou a mão. Vem a memória da Anastácia, em algum momento que ela queimou a mão, a mão dela já começa a coçar de dor, e ela já sente, não é uma coisa boa queimar a mão. Já tem um sentimento, uma lembrança, um aspecto subjetivo. A inteligência artificial, ela tritura um monte de texto, um monte de dado da sua base, e ela vai compreender o queimar a mão com base
na interação desse léxico, dessa palavra, com diversas vezes em que ela foi utilizada em diferentes contextos. Então ela vai entender de uma forma que é algorítmica e não de uma forma humana, né? Então você precisa ter uma precisão maior. Que de repente eu estou contando uma história aqui para Anastácia, estou contando uma história aqui para o nosso glorioso Cauã, e com base nas nossas experiências humanas, eles podem compreender o que eu estou falando, apesar de eu não utilizar a palavra mais adequada, né? Às vezes eu utilizo palavras que se tornaram gírias. Por exemplo, uh, lá na Bahia, ninguém participa de curso, a gente toma curso. Né? Mas tomar tem outro significado lexical. Então, principalmente nos verbos, tenha bastante precisão lexical, ou seja, tenha bastante atenção ao significado da palavra que você está utilizando lá no seu prompt, tá bom? Essa é a dica de ouro e com ela eu encerro essa aula que foi a aula de descrição da solução escolhida. Na próxima aula nós vamos ver os requisitos da contratação. Espero você. Até lá!